Olá, você do portal RCIA. Estamos aqui no ponto de encontro para conversar com Cláudia Petlick Fischer, que é formada em psicologia pela PUC de São Paulo, especialização em luto pelo Instituto Quatro Estações, especialização em neurociências e comportamento pela PUC também, formação em EMDR, que é uma terapia focada em traumas, idealizadora da Associação Ana Laura, e entre outras coisas, né, Claudinha? Prazer estar com você aqui. A gente vai falar sobre o livro que ela lançou junto com outras pessoas também, né? Sobre o tema. E o luto é um tema bem especial, né? Nesse momento de pandemia, muita gente vem vivendo o luto, né? Muita gente está passando por isso. E aí, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui com você, Gu, e com todos vocês araraquarenses, né? Para mim é um prazer poder conversar com a minha terrinha. É isso, acho que toda essa situação da pandemia está trazendo um tema que era muito tabu, né? Está trazendo tema para a roda, porque não tem como não falar disso agora, né? E é importante olhar para o que está, para os sentimentos que estão acontecendo em volta de toda essa pandemia, não só a morte real, mas as mortes simbólicas, né? A perda do mundo presumido, que também é um luto, né? A gente não sabe o que vai acontecer no fim de semana, na semana que vem, então tem vários tipos de lutos aí que a gente está enfrentando. Não Vamos tem falar, como não falar. vamos falar um pouquinho do livro e depois a gente volta para esse tema. O livro trata sobre isso também. Passa um pouquinho essa informação do livro. São várias participações, né, com experiências bem fortes, né? Fala um pouquinho do Isso. título, da onde foi tirado, elaborado. Tem a jornalista que escreveu também, né? Isso, a Marina, a gente tem, eu tenho um grupinho de mães que perderam filhos e há muito tempo a gente tem uma ideia de fazer um livro, porque quando a gente precisou, a gente não encontrava livros desse tema, encontrava alguns com viés religioso, mas nunca como de uma forma mais direta, assim, falando do luto materno. A gente começou, e muita gente procurava, a gente procurando, pedindo ajuda, e a gente não conseguia acolher muito, né, todo mundo. A gente já ficou um grupinho mais íntimo, e quanto mais pessoas entram no grupo, menos íntimo ele fica, a gente tinha um conflito aí. Então a gente começou a pensar que o livro seria uma forma de ajudar, e aí decidimos contratar uma pessoa, que foi a Marina Fiuza, que a gente gostou muito da escrita, e era mulher, mãe, tinha perdido também um irmão perto, assim, acho que há 9 anos atrás, tinha escrito uns textos bonitos que a gente gostou muito, e a Marina fez entrevistas com a gente. Nós somos, hoje participando do livro, somos em 7. A gente tem uma outra participante do grupo que não quis participar do livro. E ela começou a fazer uma série de entrevistas e no final fez um belo trabalho tecendo, né, todas as histórias, o que tinha em comum e algumas coisas específicas com o objetivo de que outras mães e enlutados, porque no final que a gente tem recebido de feedback não ajuda só quem perdeu o filho, né? Mas quem está junto com essas pessoas e também com outros tipos de luto. E Para é isso, conseguir o esse livro chama A livro. Lua e o Girassol. Então, A Lua e o Girassol. Para conseguir um exemplar desse livro, o pessoal de Araraquara certamente aí conhece. Você tem outras araraquarenses aí participando do livro, né? Tem a A Mariana Mariana Laurini, eu Laurini, e isso. ela somos as araraquarenses do livro. Aham. E como que faz para conseguir esse livro, o acesso? Acredito que as pessoas aqui de Araraquara, não só de Araraquara, também têm interesse em ter um exemplar. Como é que faz? Sim, tem na editora Primavera, Primavera Editorial no site, tem na Amazon. E se eu não me engano, a Machado de Assis ia trazer, que Que é uma legal. livraria Lá aí, ia do trazer alguns Ipiranga, exemplares também. Eu gosto de incentivar a comprar em livrarias, né? Uhum. Mas às vezes, se não encontrar, tem na Amazon e na editora. Que legal. Bom, sobre o luto, você falou do luto de mães aí, tem gente perdendo irmão, parente.
tem alguma diferença entre o luto pelo irmão, o luto pela mãe, pelo filho? Não dá para mensurar o que é mais dolorido, mas tem alguma diferença, alguma característica que diferencie esse tipo de luto de outro tipo de luto? A gente pode dizer que os lutos são diferentes porque os vínculos são diferentes, né? Cada relação é diferente, isso vai configurar depois lutos diferentes. Mas a gente tem lutos que são mais reconhecidos socialmente, e isso torna, às vezes, mais fácil a elaboração do luto. Mais fácil, não menos dolorido, mas quando a gente tem um apoio da sociedade, né, de pessoas que reconhecem nosso luto, acaba sendo mais fácil digerir, né? Então, a gente fala de alguns lutos, por exemplo, perda de irmão, é um luto que a gente diz ser não reconhecido, ou perda, por exemplo, de animais, né? Perdas, o luto paterno, por exemplo, a gente fala muito pouco do luto do homem, né? E tem menos lugar na sociedade. Então, acaba sendo um pouco mais difícil, porque não tem espaço, e esse espaço é importante para a elaboração. E tem diferenças, por exemplo, quando tem morte súbita. O Covid, por exemplo, ele configura o luto por Covid, né? Que a gente perde para alguém agora, nesse momento, na pandemia. É um luto mais complicado, tende a ser mais complicado, porque é súbito, você não acompanha os últimos dias com a pessoa, não, né? Você não sabe o que aconteceu. Também, né? Não tem um velório, né? Exato, e os rituais, eles estão impossibilitados, né? Acontecem de forma muito rápida, e esses rituais são importantes para depois definir as próximas etapas do luto. Então, é um luto mais complicado. Então, é difícil dizer o qual dói mais, né? Talvez impossível. Mas a gente pode dizer quais têm fatores de risco para complicar mais. E as pessoas que ficam? Porque você acaba lidando com as pessoas que sofreram esses traumas, né? Tem tido muita dificuldade em aceitar perder um ente aí para a Covid? Como que está esse processo? Porque acredito que você tenha vários pacientes assim, nesse sentido, né? Sim, eu particularmente nunca tive tanta procura como eu estou tendo hoje, em geral, né, e principalmente de enlutados. Eu acho que é justamente pelo que a gente estava falando, como o luto por Covid, ele acaba sendo mais complicado, porque a gente está num momento onde tem menos socialização, menos abraços, onde os rituais foram comprometidos, e a morte acaba sendo violenta nesse sentido, de ser súbito, né? Inesperado, a pessoa estava saudável e de repente, né, morre. E fora as mortes, as tragédias familiares, que morre pai, mãe, vô, vó, né? Sim. Vários da mesma família. Nessa semana, só um parênteses, eu entrevistei um rapaz, né, um homem de 42 anos, que perdeu em março a sobrinha, no fim do mês perdeu o pai, no começo do mês de abril perdeu a mãe e perdeu a irmã agora semana passada, né? Só um parênteses, pode continuar. É complicado, né? Acaba sendo uma família dizimada. Ele falou que era como se fosse um acidente de carro que levou todo mundo, né? Essa que é a imagem que ele passou. Como é que fica a cabeça da pessoa e como trabalhar essa questão para superar, né? E continuar vivendo, porque não tem outra opção, né? Não, muito difícil. Como você falou, eu acho que a palavra talvez seja dizimada mesmo, né? Uma família, você não sabe nem por quem chora. A gente, no processo normal de luto, nem todo mundo precisa de terapia, né? A gente diz, é um processo, o luto é uma reação natural frente a uma perda. Mas num processo assim, onde a gente tem perdas múltiplas, a gente indica muito procurar ajuda, porque é difícil lidar, né? Principalmente porque você perde uma rede de apoio enorme num momento onde você tem o restante da rede de apoio distante, que é difícil se fazer presente, né? Na pandemia.
Então, essa procura de ajuda eu acho fundamental. Não fácil. Claudinha, me passa um pouco dessa informação da sua formação. Você formou na PUC, psicologia, e aí foi se especializando na questão do luto. Tem a ver com a questão pessoal, tem a ver com a questão de ajudar os outros. Me conta um pouquinho dessa formação e a motivação para isso. Tá. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em banco com RH. Inicialmente eu queria, preciso ganhar dinheiro, preciso me sustentar, então fui para RH. Eu gostei muito, adorava, mas quando eu tive filho, eu tive a Ana, minha primeira filha, eu não tive coragem de voltar para a empresa. Então eu pensei, vou para a área clínica. E continuei na área clínica, primeiro atendi criança, fui me especializando, fiz formação nas abordagens, né? E essa questão do luto veio depois que a Ana morreu. Depois que ela morreu, eu já tinha o Arthur, mas eu comecei, o meu caminho, que não é de todo mundo, foi de ler muito sobre luto. Eu precisava ler, entender o que estava acontecendo comigo. E comecei, eu falei, bom, já que tudo isso aconteceu comigo, eu já tinha tido a perda da minha mãe, né, na adolescência, já tinha passado por muita coisa, e acho que meu caminho é por aí, vou tentar me ajudar e me especializando e ajudar outras pessoas nisso, já que eu estava sabendo tanto sobre o assunto. E aí que eu fui me especializar, e hoje eu não atendo só enlutados, mas tenho muitos também. Comecei a me aprofundar mais nesse tema de traumas, né? Então, eu considero que foi, sim, uma questão pessoal que foi me levando também, juntando para um sentido de vida, né? Não é só uma profissão. Eu falo muito que tem gente que olha e fala, nossa, mas você trabalha com luto, né? Fica falando de morte. Mas eu acho que falar de luto é falar de amor, porque são de histórias vida, de amor. Né? E, na verdade, de vida, né? Porque e essa saudade, trabalhar a saudade, né? É bem complicado essa questão, mas é uma forma de você falar da vida, né? Falar da vida, trazer a saudade como uma coisa boa, né? Enfim. E falar do amor mesmo, né? Porque amor, né? o luto, a dor é o custo desse amor. Não existe um vínculo sem a possibilidade da perda. Tudo a gente vai perder, né? No final a gente vai morrer, mas no final tudo que a gente se vincula em um momento a gente perde. Seja durante a vida, seja quando a gente morre. Então, no final é o custo mesmo. Fala um pouquinho pra gente das histórias que estão no livro, a sua história, a história da Mariana e outras histórias que você acha interessante para dar uma pincelada, até para dar um gostinho aí para as pessoas adquirirem o livro, né? Então, o livro, a gente fala que não é biográfico. A gente tem pinceladas da nossa história, alguns parágrafos que falam da nossa história, mas o que está ali está a serviço de ajudar, não a serviço de uma curiosidade, né? Então, isso, para começar o livro, a gente tem esse tom, né? Tudo o que a gente coloca ali da nossa história tá ali porque a gente acha que vai ajudar. Então, a gente tem diversas situações, 7 situações diferentes de morte. Tem, por exemplo, Cecília, que perdeu o bebê desde aborto até recém-nascido. Tem a Marília também, que perdeu com 6 meses. Tem, no meu caso, acidente da Mariana, uma pneumonia, e que foi também súbito. Tem câncer, da Gabriela, um processo de câncer. Tem da Marlise, que é um processo, foi um assassinato, uma tentativa de assalto, que o filho morreu assassinado com a namorada, que era como uma filha para ela também. Acho que são essas situações, se eu não esquecer. Da Carla, que morreu engasgado, um menino já de 18 anos, teve um engasgo. Então, assim, são situações diferentes que a gente possibilita que pessoas, diversas situações vão se reconhecer, né? De repente, numa história, numa outra, Explica diferentes um pouquinho idades. o título do livro, né?
Então, a Lua e o Girassol, a gente, Muito quando a Marina bonito, chegou com por essa sinal. proposta, oi? Muito bonito o título do livro, por sinal. Foi uma Sensível, né? surpresa para a gente, porque no primeiro momento a gente não entendeu, a gente tinha na cabeça um outro título, mais óbvio, assim, só que conforme você vai lendo, faz todo sentido, é uma metáfora. Eu não vou contar exatamente a metáfora, Exatamente, porque senão, né, perde, né? Dá o spoiler. Dá dá spoiler. spoiler. Mas é um jogo, assim, né? A lua, a sombra e o girassol que se volta para o sol, Uhum. para a luz. É bem bonito. E o projeto que você fez, você perdeu uma filha, né, num acidente, e aí você criou uma entidade aí com o nome dela. Me conta um pouquinho disso, que eu já vi até coisas na APAI de Araraquara, ali um parquinho, né? Me fala um pouquinho desse projeto também. Então, uma forma que a gente encontrou na minha família de seguir em frente foi homenagear. A gente ouvia muito. Nós temos origem judaica e no começo a gente ouvia de rabinos da Cabala, cabalistas falando, não, vocês têm que fazer coisas boas em nome dela. Esse é o Que caminho. Então a legal. gente começou a pensar nisso e uma das ideias que a gente teve foi fazer parquinhos inclusivos que integrassem crianças que têm deficiência e crianças que não têm deficiência. E conforme a gente foi estudando, a gente percebeu que não tinha parquinhos, não tinha, quer dizer, essas crianças nunca brincaram. A gente ouviu muitos relatos assim de crianças, adolescentes com 16 anos, com deficiência, que nunca tinha subido num balanço, porque não tinha nada adaptado. Então a gente teve essa ideia, começamos a construir. Hoje a gente doa parquinhos, mais ou menos 3 por ano, assim, para o Que Brasil, e um legal. deles tem Araraquara na PAI. A gente diz que assim, não é só doar, o lugar também tem que saber receber. Então eles valorizam muito, né, ajudam a cuidar. E tem portas abertas também para crianças fora da PAI, porque senão seria exclusivo, né? Que Uhum. a ideia é que inclua. E dentro dessa associação, a gente também fez uma ONG para pais em luto, para pais que perderam filhos e não têm condições socioeconômicas de pagar tratamento, terapia. Uhum. Chama Pais em Luto também, tem um site, tem um WhatsApp lá, quem quiser procurar ajuda e tiver essas condições, né, não tiver condições de pagar um Uhum. tratamento, a gente acolhe. Temos psicólogos treinados e voluntários que ajudam. Porque a gente pensou, nós conseguimos ir em frente porque a gente teve condições, né, de procurar ajuda, de pagar Uhum. ajuda. E essas pessoas que não têm, muitas se apoiam na igreja, que é um grande recurso, né? A espiritualidade, mas outras pessoas não encontram esse caminho também. E como fazer aí, a gente já chegando quase aí ao final, como fazer para superar isso tudo, superar essa fase? Porque é uma fase, essa pandemia, né, essa fase pandêmica tem afetado a todos, né? Porque hoje é quase impossível ninguém que não perdeu alguém próximo, ou um amigo, ou um parente, e isso vai gerando uma angústia, uma instabilidade emocional nas pessoas. Tem alguma válvula de escape aí para erguer a cabeça, pensar na vida, seguir em frente? O que que você, como psicóloga, a gente sabe que não tem receitas milagrosas, mas o que que você recomendaria aí para as pessoas que estão assistindo, sofreram aí uma perda, um baque nessa pandemia de alguma forma? O que que você falaria para essas pessoas? Olha, eu falaria para o principal é buscar regulação diária emocional. Regulação, a autorregulação é quando a gente não deixa o copo transbordar, né? Então, diariamente, a gente tentar não deixar transbordar. Tem o cuidado físico, exercício físico, então esse pilar físico fundamental, sabe? Lembrar de fazer pausas, lembrar de tomar água, de se alimentar, de fazer exercício. O cuidado emocional, procurar se socializar da forma que for possível, nem que seja no virtual, né? Não se ficar sozinho, recolhido, isolado totalmente, né? Isso é diário, porque a gente não
hoje a gente fala mais do que nunca que a gente não tem controle, né, das coisas, a gente tem o presente. Então, pensar hoje na sobrevivência diária, o que eu posso fazer hoje? Se eu ficar pensando em muita coisa que eu não posso, que eu não tenho controle, que eu não sei o que vai acontecer, a gente fica paralisado, né? Mas a gente pode pensar em muita coisa que a gente pode fazer. O que eu posso fazer hoje para me cuidar, né? Para cuidar de mim, para cuidar de quem está perto, para se fazer presente, porque o amanhã a gente não tem certeza, né? O luto, eu falo, eu não sei se a gente supera, mas a gente vai trabalhando. O luto é um processo, né? Eu não gosto muito dessa palavra superar quando a gente fala de luto. A gente supera momentos, né? Mas a gente cuida da ferida que está aberta para deixar ela cicatrizar bem, mas a cicatriz não vai sumir, né? A cicatriz pode não doer mais, e a gente cuida da ferida para não doer, mas a cicatriz vai ficar. Eu costumo dizer, até quando eu tive perdas na família, né? Recente, inclusive, meu irmão faleceu de Covid e eu costumo dizer assim, a tristeza passa, a saudade nunca, né? E são ondas, né? Tem dia que passa, tem dia que volta, depende de um gatilho, de repente você viu alguma coisa que ele gostava, você achou um objeto, você passou perto de um restaurante que lembrou, e aí vem uma onda. Mas com o tempo você sabe que você não cai, você sabe, ou que você cai, mas você levanta, porque no começo a gente não sabe nem se vai levantar, né? Não cai a ficha, né? Fala, bom, eu já aprendi a surfar. Eu sei que é uma onda, vem a tristeza. Hoje eu não estou bem, então hoje eu vou me cuidar aqui, me preservar. Mas amanhã é outro dia, né? É o aprendizado do luto mesmo, a gente fala. E é um assunto pertinente para o atual momento, né? O ser humano está muito carente, numa maneira geral, aí quase 1 ano e meio aí de isolamento, perdas e instabilidade emocional, que a gente não sabe essa segunda onda, a terceira onda da Covid, né? Como vai ser o nosso amanhã. De repente, hoje você está aqui, amanhã você está entubado, e isso vai gerando uma questão muito angustiante, né, para o ser humano em geral. Claudinha, só para finalizar aí, para os araraquarenses que estão se assistindo, pode até citar nomes para suas amigas, seus amigos aqui. Finaliza para a gente, convidando, logicamente, para o livro, né? A Lua e o Girassol. Você pode adquirir ali no Ipiranga, ali na Machado de Assis, né? Livraria do Ipiranga, Grande Ipiranga. E é isso aí. Dá a sua despedida aí para os araraquarenses, para todas as pessoas, né? Porque afinal a internet, o portal RCA chega no mundo todo. Sim. Deixar um abraço para todo mundo. Obrigada para todo mundo que está prestigiando. Eu tenho recebido muitos feedbacks, né, de amigos. Eu sei que muita gente ainda está tomando coragem para ler, mas eu agradeço o prestígio sempre, o carinho, sempre a forma como eu e minha família sempre fomos acolhidas nas nossas batalhas aí que tivemos, né, que temos e tivemos sempre. E um carinho com saudade de todo mundo. Eu não vou nem mencionar nomes, porque para não esquecer de ninguém, né? Não, é impossível, porque graças a Deus tem muita gente querida aí. Seus irmãos estão bem? Seu pai? Tudo em ordem? Não, muito bem, graças a Deus. Bem, o meu mais velho, meu pai continuou em Araraquara, então eu vou com uma certa frequência, menos do que eu gostaria, mas vou visitá-lo sempre. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela filha, né? O livro, né? O novo filho, né? Seu, e que nasce com várias mães, né? E muito obrigado aí pelo espaço, pelo tempo aí que você despendeu com a gente, e acredito que vai ajudar muita gente aí a lidar com essa situação que está muito comum aí no nosso dia a dia. Sim, obrigada, eu que agradeço. O livro é um abraço que a gente não pode dar agora. Tchau. Beijo, tchau, tchau. E viva a vida, né? E viva a vida.